Diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Espírito Santo, essa é a tua palavra, nós te agradecemos por nos trazer aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, porque tu disseste que esse Espírito nos ensinaria todas as coisas, nos lembraria de tudo que o Senhor havia dito. Pai, nós te pedimos que a tua voz seja ecoada nessa noite. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, que o Senhor possa encontrar a terra fértil, que não produza apenas 30 nem 60 por 1, mas que produza 100 por 1, Senhor, a capacidade máxima dessa semente. Prepara a terra que é o nosso coração, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa nos dar capacidade de te compreender, Senhor, para que possamos sair aqui não só com a experiência de poder, mas uma consciência da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Pai. Que a tua voz ela ecoe e toda voz humana seja emudecida, Senhor, a começar pela minha. Que tu cresças, Senhor, e que tu sejas lembrado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode se colocar de pé, por gentileza. É sentar. Mais do que isso não dá para ficar, né? Já que eu falei de ficar em pé, deixa eu contar uma história que o... deixa eu contar, amor. Nelson Tristão, esposo da Cris Tristão, lá de BH, ele estava contando a história que o Ricardo Robortella, não sei se você conhece, do Clamor pelas Nações, ele estava num congresso, naquele congresso que eles têm, e ele estava orando por um cara que ele era tipo bem novo convertido mesmo, e ele tinha ido no congresso, foi na frente para receber uma oração, né, uma porção do Senhor, e aí o Ricardo chegou nele assim, e falou-me assim, em nome de Jesus, falou para todos, levante suas mãos e glorifique. Ele levantou a mão assim, aí o Ricardo chegou nele assim, começou a bater na barriga, mais, e ele foi levantando na pontinha do pé assim, esticando, e o Ricardo falou, mais, aí ele pegou e falou assim, pastor, mais do que isso eu não consigo não. Queridos, a gente lê uma porção das Escrituras que fala sobre o próximo. Ontem o Heckman, cadê o Heckman? Oh, querido, obrigado. A palavra dele foi maravilhosa, me abençoou muito, nos abençoou muito. E ele falou sobre o eu, e é o que a gente está construindo, e Deus está construindo algo incrível. E nós vamos terminar no nós. Por que terminamos no nós? Porque tudo começou no nós. Amém? O Gessé me disse que vocês são pentecostais. Será que aqui é outra congregação? São pentecostais aqui, pastor Sandro? Amém? Glória a Deus. Então não vamos deixar sozinho, amém? Vamos queimar junto hoje à noite. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, o que o Heckman falou era a respeito do eu, abnegar-se do eu. Ele disse que o servir é libertador. E por que é libertador? Porque me tira da tirania do eu. Eu deixo de servir a mim mesmo para servir o meu próximo. E na verdade,
O convite do Evangelho não pode ser aceito enquanto não se resolver algo consigo mesmo. O próprio Jesus diz: quem não negasse a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então tudo começa no eu. O eu que precisa desaparecer, o eu que precisa morrer. Só pode existir o nós se não houver mais o eu. Amém? Na verdade, a gente vai terminar no nós porque, como eu disse, no princípio era nós. Você vai ver que hoje nós vamos falar sobre tu, e tu tem relacionado com integridade. O eu foi o serviço, hoje é o tu, que tem a ver com integridade. Com integrar, no caso. Mas a palavra integridade, ela vem da palavra integrar. Quando nós falamos que temos que andar em integridade com o Senhor, significa integrar-nos com Ele. Ou seja, integrar é dois, tornarem-se um. Como a irmã falou aqui, ela falou que no dicionário a palavra integrar significa isso, juntar, em outras palavras é incorporar, ou seja, dois agora se tornam um. E a gente vê que no princípio Deus e o homem, eles tinham integridade. Deus sempre teve integridade, mas o homem também tinha que ter integridade para com Deus. E no ter integridade para com Deus, ou seja, ser um com Ele, depois Deus cria uma ajuda idônea, e agora o homem tem integridade com um ser semelhante. Glória a Deus. Você percebe que a ruptura da integridade com Deus gera uma consequência. Eu fui pesquisar e achei algo muito engraçado. A primeira vez que a palavra eu aparece, na maioria das versões, nas mais tradicionais, é em Gênesis no capítulo 3, onde no título da sua Bíblia vai estar escrito a queda do homem. Ou seja, quando o homem perde a sua integridade com Deus e ele deixa de estar integrado com Deus, automaticamente ele começa a falar eu e não mais nós, ele perde a integridade com o seu próximo. Significa que a integridade com Deus deveria ser, a integridade com o nosso próximo deveria ser um reflexo da integridade que temos com Deus. Glória a Deus. Então, se nos dificulta sermos íntegros ou nos integrar uns aos outros, é porque nossa relação de integrar-nos com Deus está difícil. E parece ser tão fácil dizer que somos um com Deus, mas quando falamos eu e tu, isso se torna difícil, como se tivesse um muro. Mas isso começou no pecado, antes não havia essa divisão. A segunda vez que a palavra eu é achada é Eva falando. Primeiro Adão fala, eu me escondi porque estava nu e tive medo. Eva diz, a palavra eu quando diz, a serpente me deu e eu comi. E a terceira vez é quando Deus pergunta para Caim, aonde está o seu irmão? E Caim diz, por acaso sou eu, guardador do meu irmão? Significa que quando Adão, ele deixa de ser íntegro com Deus, ele pede ruptura de ser íntegro com o seu semelhante. E isso gera uma consequência. Seus filhos entram em guerra. Então, quando nós falamos a respeito do eu e do tu, andarmos em integridade, ou sermos íntegros ou nos integrarmos, nada mais estamos falando de que é uma consequência da nossa conexão com Deus e nossa integridade com Ele. Amém? Amém? Não me deixe sozinho, querido. Queima comigo. E foi isso que o Heckman começou a falar. Depois que eu venço eu consigo pensar no tu. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu sou teu tu. Eu sou teu tu. E quando nós vencemos o olhar para nós, o ego, nós podemos andar em unidade. E a gente vê que o resgate da integridade com Deus, ela vai gerar um reflexo do resgate como nós somos íntegros um com os outros. Queridos, a gente vai voltar lá para Lucas e agora a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Você está com a sua Bíblia aberta e você vai ver que um fariseu, um doutor da lei, ele chega para Jesus e ele quer colocar Jesus à prova. Ele chega para Jesus e ele pergunta, mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E para mim é engraçado porque a pergunta ela já começa muito errada. Porque como é que alguém pode fazer algo para tornar-se herdeiro? Não faz nenhum sentido essa pergunta. É como perguntar para o Gessé, o que a Lauren precisa fazer para ela se tornar herdeira sua?
Ela não consegue fazer algo para se tornar herdeira. Ela só é herdeira porque ela é algo. Ela é filha. Glória a Deus. Então o fariseu já não entende questão de identidade, porque essa ruptura de integridade com Deus e com o seu próximo nos fez distante. Quando nós falamos próximo, nós estamos falando de alguém que está numa distância de cercania. Cercania em espanhol ou português? Perto, exatamente. Perto é próximo. Eu posso estar mais próximo ou eu posso estar menos próximo. Mas o conceito de próximo que a gente quer entender nessa noite não é apenas estar próximo no sentido geográfico de distância, mas ser próximo. Estar próximo é diferente de ser próximo. Eu posso estar presente, mas ser ausente, como eu posso estar ausente, mas ser presente. Por exemplo, você está presente na sua casa, mas talvez você seja ausente em relação aos seus pais. Eu posso estar ausente em relação aos meus pais, mas eu posso estar presente em relação à essência. Eu sou presente mesmo estando ausente. Amém? E a mesma coisa com o marido e a mulher. Você que não é casado ainda, querido, vai casar logo, né? Gessé já profetizou. Vamos lá. Você que não é casado ainda, principalmente os homens, vocês vão entender que não é o bastante estar com a esposa. Ela vai falar assim: amor, eu estou com tanta saudade sua. Aí você vai falar: meu amor, mas a gente está junto o dia inteiro. Mas não significa que a gente é próximo. Só estar próximo não significa que somos próximos. A gente precisa compartilhar, porque ser próximo tem a ver com intimidade e não só distância. Estar próximo é distância, ser próximo é intimidade. Amém? Então, queridos, quando a gente entende esse princípio, a gente vê que o homem, quando ele pergunta para Jesus o que farei para herdar a vida eterna, já começa errado. Você não pode fazer algo para herdar a vida eterna, você tem que ser algo. Não é estar próximo, é ser próximo. Aí Jesus pergunta para ele, responde a pergunta para ele com outra pergunta, porque Jesus é maravilhoso e sabia de todas as coisas. E diz assim: o que diz a lei, como você interpreta? E o doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. É interessante que Jesus não diz: saiba disso e viverás. Ele diz: faça isso e viverás. Aí é engraçado porque eu estou lendo e parece que Jesus, assim, Jesus, como é que você está dando uma receita para alguém fazer algo para ser salvo, se ninguém pode fazer algo para ser salvo? É uma pegadinha, porque Jesus sabe que ninguém pode amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e muito menos o próximo como a si mesmo, se primeiro ele não se torna filho. Então Jesus fala assim: faze isso e viverás. Mas ele sabe que não tem como fazer. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo não está em mim sendo gerado, eu não tenho capacidade de amar a Deus de todo o meu coração, nem de toda a minha alma, nem de todo o meu entendimento, e menos o meu próximo com a mim mesmo. Porque, como a gente disse, o integrar do eu com o tu é um resultado do integrar do meu com o Senhor. Amém? E aí, esse fariseu, querendo justificar-se, pergunta: quem é o meu próximo? Porque se eu pergunto quem é o meu próximo, eu estou selecionando, dizendo: bom, quem é que eu devo amar como a mim mesmo? E Jesus conta uma história. E a história de Jesus você conhece bem, a parábola do samaritano. Talvez eu vou falar algumas coisas aqui que você já saiba, querido, mas vem comigo e a gente junto vai ensinar alguém que não sabe ainda sobre isso, amém? Então Jesus conta uma história, e a história que ele conta é assim, certo homem, estava descendo de Jerusalém e ele ia a Jericó. Jerusalém e Jericó, eles já tinham altitudes diferentes. Jerusalém era mais alto que Jericó. Então, ele descendo significa que ele estava indo de Jerusalém para Jericó.
Mas tudo que Jesus vai ensinar é muito mais profundo. O meu pastor me ensinou que todas as coisas que eu leio na Escritura, eu posso pegar ela, colocar de cabeça para baixo e chacoalhar, e vai sair muita virtude. Então, querido, a Bíblia diz, Jesus está contando essa história, um homem que estava num lugar alto, que era Jerusalém, e agora ele está descendo para um lugar mais baixo, que é Jericó. A palavra de Deus vai nos dizer que Jerusalém é uma cidade abençoada. Inclusive, o Senhor está preparando Ele está preparando a nova Jerusalém. Então, Jerusalém é uma cidade desejada. Jericó, por sua vez, na Escritura, é uma cidade que ela não é bem vista, ela é uma cidade até amaldiçoada. A gente vê que quando Josué chega e derruba os muros, ele vai conquistar a terra, ele lança uma profecia. Ele diz, com a vida do primogênito, quem construir e reconstruir esses muros vai enterrar o primogênito e colocar a primeira pedra, e enterrando o seu último filho, o mais novo, vai terminar de colocar as portas. E dito e feito, você vai ver na palavra de Deus que isso foi verdade. Jericó poderia se representar como a cidade da destruição. Ou seja, o que nos faz entender que o que Jesus está contando é um processo de queda do homem, porque o homem estava em uma posição e de repente agora ele caiu, ele estava descendo outra posição, é encontrado por salteadores e deixam ele semi-morto e o saquearam e roubaram tudo. Você está comigo? Alguém precisa entender isso. E querido, Jesus vai contar essa história e ele vai trazer a gente uma luz maravilhosa a respeito do plano da redenção. E eu vou passar muito rápido, é por isso que eu preciso da sua atenção, porque não é sobre isso que eu quero falar, mas a gente precisa entender isso, ok? Jesus vai dizer que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, olhando o homem, vendo, passou de largo. Esse sacerdote ele não pode ajudar a condição do homem caída, que perdeu a posição que ele estava em Jerusalém, do Jericó, e agora ele está caído, que é como você lê o título em Gênesis no capítulo 3, e você percebe que houve uma mudança de posição, porque quando Deus chega no Éden, ele está procurando Adão, e ele fala, Adão, onde estás? Mas Deus não está perguntando para Adão onde ele está geograficamente, ele está perguntando a Adão onde estás espiritualmente. O que Deus está dizendo é, Adão, eu e você, a gente estava no mesmo nível de posição e relação, nós éramos íntegros um com o outro, mas agora eu estou olhando nesse nível, eu não te encontro mais. Então agora o homem está caído. E aí Jesus disse que um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Aqui está o primeiro ponto, porque o sacerdote não pode fazer nada. Porque o sacerdote está na mesma condição de que o homem está caindo, porque eles estão pelo mesmo caminho, de Jerusalém a Jericó. Aí Jesus diz que vem um levita depois, mas a gente precisa entender a separação. Esse sacerdote, ele é representado, a gente pode representar como um tempo de alto sacerdócio, ou seja, antes da lei, anterior da lei. O tempo de alto sacerdócio eram de homens que não tinham nenhuma diretriz do Senhor de como exercer um sacerdócio, porque ainda não havia sido dado a lei do sacerdócio, que foi dado só no deserto, vocês sabem muito bem. Esse tempo de alto sacerdócio é o tempo de Abraão, é o tempo de Jacó, de Isaac, é o tempo de Noé, que ofereciam sacrifícios ao Senhor como sacerdotes, mas não tinham o encargo de sacerdotes ainda. Amém? O que Jesus está falando é um tempo anterior à lei, ou seja, o homem no tempo anterior à lei não tinha condição de levantar o outro homem, porque estavam indo pelo mesmo caminho, caídos pelo mesmo erro, que é a queda do homem. Então, o tempo antes, as pessoas ofereciam sacrifício ao Senhor, mas não podiam ser salvos. Por quê? Porque eles estavam longe. E essa foi a diferença, quando tem a queda do homem, há o afastamento entre o homem e Deus, amém? Então ele está longe, ele não consegue se aproximar, ainda que tenha o desejo de oferecer ao Senhor algo voluntário do seu coração. O que me faz entender que esses homens ainda não entendiam o que Deus queria de verdade, porque uma coisa é o que você quer oferecer a Deus, mas outra coisa é o que Ele quer receber. Eu posso dar muitos presentes para minha esposa, mas se eu não der algo que ela quer receber, talvez o coração dela não vai ser tão alegre quanto o meu. Glória a Deus.
E aí diz que o levita descia pelo mesmo caminho, eu estou só falando a escritura. E o levita representa um tempo depois da lei, porque o exercício do sacerdócio levítico veio só depois lá no deserto. É o tempo agora da lei em diante. Mas esse levita tampouco pode ajudar o homem na condição caída, porque ele está descendo pelo mesmo caminho, ou seja, ele está na mesma condição de homem caído. Significa que a lei não tinha capacidade de levantar o homem redimido da sua condenação caída. Amém? Então Jesus disse, e você vai ler na sua Bíblia, e vinha um certo samaritano pelo seu caminho. Não diz que o samaritano estava descendo de Jerusalém a Jericó, diz que o samaritano estava vindo pelo seu caminho. E você sabe o resto da história, o samaritano ele chega, ele vê o homem e ele sente compaixão, ele se compadece, ele se aproxima. Jesus vai contar que ele passa azeite e vinho sobre as feridas do homem. Você sabe quem é esse samaritano? É Jesus no Getsemane, que significa o azeite, a prensa da oliveira. E Jesus ele está ali no Getsemane, ele que está derramando esse azeite que era na nossa condição caída para a restauração. E o sangue dele você sabe que é o pacto da nova aliança. Glória a Deus. Alguém precisa entender. E aí Jesus pega e agora ele, como vindo por outro caminho, ele consegue pegar esse homem que está na condição caída e ele consegue erguer esse homem de novo. E a Bíblia diz que ele coloca sobre o seu animal. Ou seja, o lugar que é meu, agora é seu. Eu te tirei da posição de caída e te coloquei numa posição alta. Aleluia? Alguém precisa entender isso. E aí, essa é a primazia do evangelho, que Jesus está dizendo que esse samaritano, ele trocou de lugar, disse, você toma o meu, e agora você pode ter vida de novo. A Bíblia diz que Jesus conta que leva até uma estrebaria, cuida dele e depois entrega ao dono da estrebaria, e você sabe que é o Espírito Santo, que continua esse processo de restauração, e ele diz assim, cuida dele até que eu volte. Alguém precisa entender isso. E o fariseu, depois de ouvir essa história, a Bíblia diz, querendo justificar-se, Jesus pergunta ao fariseu, depois de contar a história, qual destes três foi o próximo do samaritano? E o fariseu diz, aquele que usou de misericórdia para com um homem caído. Ele pergunta, quem é o meu próximo, para que eu possa amá-lo como a mim mesmo? Eu não conheço esse próximo. Aí Jesus apresenta o próximo para ele. Querido, você precisa entender que essa história era muito chocante para a cultura local. O samaritano, ele era mal visto pelos judeus, porque ele era um povo que tinha se mesclado com outros povos. Então, para o judeu, o samaritano não era judeu, mas para os gentios, o samaritano era judeu. Então, ele ficava no meio do caminho. Nem os gentios queriam samaritanos, nem os judeus queriam samaritanos. Você vai ver muito bem em João no capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ela diz, tu és judeu, eu sou samaritana, como é que você está falando comigo? Eles não se falavam. Quando Jesus se denuncia, falando sobre um samaritano que teve uma atitude que um sacerdote, um levita não teve, foi muito ofensivo para a cultura local. Como um samaritano pode fazer um ato desse? Mas o que Jesus estava falando era a respeito dele mesmo. E a palavra vai dizer que Paulo escreve que no seu corpo ele já não tem mais distinção entre judeu e gentil, mas todos foram unidos em Cristo em um só. Jesus pergunta qual deles foi o próximo, porque eu vou te ensinar quem é o próximo. É o que Jesus está falando para o fariseu. O fariseu disse, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, vai e faz o mesmo. Agora eu te pergunto, quem é o próximo na história? Quem é o próximo na história? Quem é o próximo na história? Jesus. Repita comigo, Jesus é o próximo. Repita comigo, Jesus é o próximo. Alguém precisa entender isso. Repita comigo, Jesus é o próximo. E o próximo é Jesus. Porque se você entender o que Jesus está dizendo, Ele está dizendo, eu sou o próximo, porque só eu pude me aproximar o bastante e ser próximo para reconectar isso. Existia algo que nos separava, e Jesus se apresenta como o próximo. Se nós entendemos que Jesus é o próximo,
se nós entendemos que Jesus é o próximo e o próximo será Jesus. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu não vejo mais um mero irmão, agora eu vejo o meu próximo, que é o próprio Jesus. Porque em João, no capítulo 13, no versículo 36, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei, assim saberão que são meus discípulos. Ué, e essa palavra de que amar o próximo como a si mesmo? Jesus mudou, cara. Então, quando te perguntarem qual que se resume os 2 mandamentos, já não é mais amar o próximo como a si mesmo, é amar o próximo como Jesus me amou. Por que Jesus não fala isso na primeira vez? Porque em João, no capítulo 13, no versículo 36, agora tem modelo. Ele disse: vocês viram como eu amei vocês? Façam o mesmo. Porque se Jesus é o próximo, o meu próximo é Jesus. Quando você entender isso, é só depois que você se liberta do eu, alguém precisa entender isso. E agora o tu, eu não olho mais como alguém que eu não conheço, mas eu olho como alguém que é Jesus. E eu serei Jesus para ele. Glória a Deus. A gente está cantando Rasga os céus e desce. E eu ouvi o Douglas Gonçalves falar isso esses dias. Ele falou: a gente devia estar orando, Senhor, rasga o Rafael e aparece. Hein? Alguém precisa entender isso. Porque agora que eu entendo quem é o meu próximo, nós não somos mais 2, agora somos um. Significa que não há mais distinção. Eu posso voltar a andar em integridade com Ele. Eu posso voltar a integrar com Ele. Querido, leia comigo Efésios capítulo 2, versículo 11 e 22. Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, assim começa na sua Bíblia? Amém? Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe antes, fostes aproximados pelo seu sangue, porque Ele é a paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que esse versículo está dizendo, querido? Ele está dizendo que, através do corpo e sacrifício de Cristo na cruz, o que ele queria me ensinar é que já não existe eu e tu. Porque quando nós aprendemos a viver dessa maneira, nós vamos chegar na finalidade que vai ser terminado domingo. Jesus foi o modelo de todas as coisas. Aleluia. O sacerdote e o levita estavam descendo de Jerusalém a Jericó. Provavelmente eles já tinham terminado o trabalho deles no templo, porque o templo ficava em Jerusalém. Ou seja, nós já fizemos aquilo que deveríamos ter feito. E eles não conseguem acudir o homem que está caído. Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim: Rafa, eu queria fazer tal coisa na igreja, mas não me dão oportunidade. Aí eu falo bem assim: o que você gosta de fazer? Eu gosto de tocar. E o que te pediram para fazer? Me pediram para cuidar das crianças. Aí eu digo assim: bom, se você só quer fazer o que você gosta de fazer, então você está fazendo para você.
Glória a Deus. Se você só faz o que você gosta de fazer, então você não está fazendo pelos outros, você está fazendo por você. Quando eu entendo que o meu próximo é Jesus, que Jesus é o meu próximo, como eu trato ele? Como eu trato a minha esposa quando eu entendo que ela é minha próxima, Jesus é minha próxima? Eu não estou falando nenhuma heresia, queridos. Jesus disse: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me cobriste, estava preso, me visitaste, estava enfermo e foste me ver. Quando, Senhor, fizemos estas coisas, em verdade vos digo que todas as vezes que fizesse, um desses pequeninos a mim me fizesse. Em verdade vos digo que todos aqueles que receberem vocês, a mim me receberão. E até um copo da água que lhes servirem, não faltará galardão para isso. É o que Jesus está dizendo. Glória a Deus. O que nós somos? A palavra de Deus não diz que somos o corpo de Cristo? Amém? Somos o corpo de Cristo. Um dia, eu não entendia que a minha integridade ou integrar-me com Deus era refletida no meu integrar com o próximo. Tinha uma pessoa que estudava com a gente na escola, no meu semestre, que morava comigo, que estava me incomodando. E eu ficava falando: Deus, manda ele para longe. Leva ele igual Jonas. Porque a gente aqui está tentando fazer um negócio legal para o teu reino. E ele não está nem aí. E eu lembro que a gente estava numa reunião de oração e o Espírito Santo falou comigo muito forte. E eu tive como uma visão, mas eu não vou dizer que foi uma visão mirabolante para tu achar que eu sou Xaramanaias. Não, foi mais ou menos algo dentro de mim que eu vi. Eu estava de olho fechado. E eu vi que o meu mindinho, ele estava tipo infeccionado. Sabe quando está ou uma unha encravada, alguém pisou e fica machucado o teu dedinho? O meu mindinho. E alguém já teve uma inflamação, infecção no mindinho ou no dedo do pé? Alguém já teve isso? Levanta a mão, não tem problema não, cara. Não, amém, glória a Deus. Eu não sei você, mas um dia que estava doendo, eu falei bem assim: é só um mindinho, não vou tomar nada. Gente, aquilo me incomodou num ponto de madrugada, que latejava, eu sentia meu coração no dedo. Eu não tinha remédio para tomar em casa, eu estava com vontade de arrancar ele fora, pegar um facão e arrancar ele fora, de tanta dor que eu estava sentindo. E interfere em todo o corpo, meu corpo fica com febre por causa de um mindinho. E aí quando eu tive essa visão, eu estava com o dedo doendo, e eu falei: Jesus, esse dedo aqui, de repente um anjo veio como com um alicate, e falou bem assim: tranquilo, já vou resolver para ti. E botou o alicate no meu mindinho. Quando botou o alicate no meu mindinho, eu falei: segura lá, não. Senhor, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aí o Espírito Santo me falou bem assim: Rafa, seu dedinho está doendo, você quer que eu restaure ele, não que eu arranque fora, mas quando tem alguém no meu corpo que está precisando de ajuda, você quer que eu jogue fora. Aí eu falei: não dá para falar nada, né? Eu falei: tá bom, Jesus, me use então para ajudar a restaurá-lo. E é como ele foi me ensinando, e foi o que o Heckman falou ontem. Se eu entendo que o meu próximo é Jesus, e essa é a história que ele ensina, e a gente vai terminar e concluir todo esse intuito que a gente quer, porque o tu é integrar, e eu não posso me integrar com você se eu não te ver da maneira como Deus te vê. Porque se eu te ver da maneira como eu vejo, da maneira humana, se meus olhos não foram restaurados como os olhos de Deus. Romanos no capítulo 12 diz: não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma metamorfose, uma metanoia, mudar de mente. Para que entendais e experimentais qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, transformar a sua mente. Tá bom, mas na mente do quê? Que mente? Na mente de Cristo. Você vai ver como Ele vê, você vai ouvir como Ele ouve, você vai falar como Ele fala, você vai tocar como Ele toca. Então quando você estiver numa roda e alguém for falar sobre uma pessoa, você vai lembrar que essa pessoa é Cristo, ainda que você aparentemente não veja. Ué, como assim? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, glória a Deus. Mas nós achamos que esse versículo é sobre coisas.
Mas se você estudar na sua casa sobre esse versículo e entender corretamente o contexto, ele não está falando sobre coisas. Ele está falando sobre os heróis da fé em Hebreus. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam ainda que não vejam. O que é? É a capacidade dele pegar um Abraão que tem como moral deixar sua esposa dormir com o faraó, com medo da sua vida, do que se posicionar e dizer, é minha esposa. E Deus olhar para um cara desse, que no livro do Leandro Barreto ele vai chamar de cafetão, mas não se escandalize, leia até o final. Deus consegue olhar um pai de multidões. Glória a Deus. É Jesus chegando para Pedro, que Pedro é bem doido. E aí Pedro tem uma revelação lá em Cesareia de Filipe e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí Pedro, como se olhasse para os discípulos e falando assim, ó, eu e o Pai dos céus. Assim, Jesus disse, vocês ouviram. Aí uns capítulos para frente, ele está falando, Jesus fala, ô Pedrão, para trás de mim, Satanás. Essa voz que tu está ouvindo não é do meu Pai. Porque para mim está sendo pedra de tropeço. Pedro tem que aprender a respeito desse Jesus que veio ensinar o que era o meu próximo. E ser o próximo de alguém é ser Jesus para esse alguém. Amém? Porque se Jesus está contando a história de quem é o próximo, dizendo sobre ele mesmo, ser o próximo é ser Jesus para alguém. Esses dias eu estava no carro com a minha esposa, não dormi bem, esses dias anteontem ou anteontem. E a gente vem de uma maratona de viagem que a gente ainda não dormiu legal. Sabe quando a paciência não está muito boa? E eu já me preparei, e aí quando ela falou um negócio, eu olhei para ela e falei assim, amor, você não merece estar com o Rafael hoje no carro, você merece estar com Jesus no carro. Então eu vou ficar quieto na minha. Ei, se nós gastamos toda a nossa religiosidade com os de fora, toda a nossa religião gastamos com os de fora, e não sobra nada para os de dentro, que tipo de cristão a gente pode ser? A Bíblia diz que Davi teve 3 unções. Ele primeiro foi ungido em casa, depois ele foi ungido sobre Judá, depois ele foi ungido sobre todo Israel. Você precisa entender que se você não for ungido em casa, você nunca vai ser ungido sobre uma cidade, muito menos sobre uma nação. Se os seus irmãos e seus pais não verem a unção que Deus colocou em você, glória a Deus, porque a gente quer ser voz de Deus, mas antes da sarça falar, ela ardia. Alguém precisa entender isso. E arder é se consumir a si mesmo, ou seja, está morrendo eu, para que eu consiga ver o tu, e que consiga existir o nós. Aleluia? João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a hora de partir desse mundo e ir para o seu Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E terminada a ceia, se levantou, se despiu do seu manto e colocou uma toalha em volta da sua cintura e uma bacia com água. E você sabe a história que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Querido, eu não sei você, mas é a cena mais chocante depois da cruz, para mim, em toda a palavra de Deus. Se você entendesse culturalmente o que era lavar os pés, eles caminhavam, eles usavam sandália, não tinha Nikes, Vans, Adidas. Eles caminhavam com sandália e não tinha também pavimentação de rua, era estrada de terra. Então eles sujavam muito os pés e eles caminhavam a pé muito. Então para o judeu, o purificar-se, o estar limpo todo o tempo era muito importante. Então sempre tinha alguém na casa, era um servo, mas já vou explicar que servo era, que lavava o pé de todos aqueles antes da janta. Quem lavava o pé dos que estavam para comer não era um servo qualquer, era o servo mais inferior da casa. E tinham níveis de servo, tinha o servo, e tinha o servo que assim, ó, era o mais merrento, assim, o mais ralezinho de todos os servos. Esse tinha que lavar o pé de todos.
Então Jesus, quando ele tira, e eu acho que a palavra de Deus, alguém precisa entender isso. A palavra, ela fala conosco em todos os sentidos. A Bíblia diz que Jesus, ele se despiu do seu manto e se enrola numa toalha. Ele dizendo, essa glória que eu tinha, eu me desfaço dela para poder servir vocês. Você vai ver em Lucas, que dá a entender que antes de Jesus fazer isso, os discípulos estavam discutindo na mesa qual deles era o maior. Imagina a cena comigo. Vocês estão na última ceia e de repente você começa a discutir com seus irmãos qual de vocês é o maior. Eu não sei, digo eu, não o Senhor. Não está na palavra de Deus, eu nunca vi nenhum historiador falar isso também. Mas e se a discussão era para saber quem ia lavar os pés? E talvez alguém se levantou, começou a discussão, não, mas peraí, eu sou maior que você, eu andei sobre as águas. Pedro, tu andou, mas tu afundou. E enquanto eles estão discutindo, estou conjecturando de quem era o maior, para que identificasse quem era o menor, para lavar o pé de todos. Jesus está tirando o manto, já está com a toalhinha, e ele pega a bacia com água. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nele tudo subsiste, sejam tronos, sejam principados, potestades. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no princípio de todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. E pela sua palavra se sustentam todas as coisas, e de repente agora ele está de toalhinha, lavando os pés dos discípulos, e vai lavando um por um, inclusive de Judas. Ele podia ter esperado Judas sair da sala para fazer, mas ele fez questão que Judas estivesse junto. E a gente precisa tanto aprender com Jesus. Você não fica cansado de ser você? Você não olha para o espelho e fala bem assim, Jesus, quando que você vai ser eu e eu poder ser você? Alguém precisa queimar junto comigo, hein? Jesus, quando que eu vou desaparecer? E Enoque andou com Deus e desapareceu. Quando é que alguém vai poder escrever? E Rafael andou com Deus e desapareceu. A gente não está mais vendo Rafael, porque ele andou tanto com Deus, que agora ele não existe mais, agora é só Deus nele. Ou como Paulo pode escrever, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Hein, querido? Essa consciência de vontade que Jesus quer que sejamos, olhamos para tu e para que sejamos íntegros, porque denuncia como somos íntegros com Ele. Você já percebeu alguém que ora, tem disciplinas espirituais, ora, jejua, tem tempo de intimidade com Deus, aparentemente, mas ele bate em todo mundo que está à sua volta? Que tipo de integração que ele está fazendo com Deus? E Deus diz, aquele que diz amar o seu irmão, aquele que diz amar a Deus, mas aborrecer o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar o seu irmão, a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? Deus não precisa do nosso serviço, querido. Deus não precisa do nosso serviço. Não tente convertê-lo. Às vezes a gente vem no culto para tentar converter Deus, cantar uma música muito linda para Ele ficar todo meloso e falar assim, eu vou fazer o que você quer. Isso se chama manipulação. Nós não viemos para a igreja para nos encontrar com Deus. Alguém precisa entender isso. A gente não vem congregar para se encontrar com Deus. A gente vem se congregar para demonstrar o encontro que tivemos com Deus. Para com os nossos irmãos. Efésios capítulo 4. Esse é o desejo de Deus para o corpo de Cristo. E os dons foram dados para edificação mútua, até que tenhamos uma unidade perfeita e todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Glória a Deus! Olha para o seu irmão do lado e diga, eu sou teu tu. Queridos, acabou. E Jesus, em João capítulo 13, Ele está dando o exemplo. Ele está sendo o exemplo.
O mundo não está esperando uma nova definição de cristianismo, o mundo está esperando uma nova demonstração de cristianismo. Amém? João capítulo 13, versículo 37. Assim saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Como? Modelo 36, como eu vos amei. Como Jesus te amou, querido? Dando a vida. A gente fala muito de amar os de fora. É muito mais fácil amar os de fora, mas parece que quando eles vêm para dentro, a gente deixa de amar eles e vai amar os outros que estão de fora de novo. Deixa eu dizer um negócio. Jesus disse para você amar os de fora, amém? Mas os de dentro você não ama apenas, você dá a sua vida. Porque foi assim que ele nos amou. Aí ele está lavando o pé de todos os discípulos, de repente ele chega em Pedro. Dizem alguns historiadores, teólogos, que Pedro provavelmente estava sentado na pontinha. Por quê? Porque quando Jesus fala, um de vós vai me trair, ele dá um sinalzinho para João, que estava do lado de Jesus, e fala bem assim, pergunta para ele quem é. E não é igual aquele quadro de... É Da Vinci que escreveu? Michelangelo? Da Vinci? Da Vinci, isso mesmo, obrigado, pastor. Não é aquele quadro que Da Vinci fez, todo mundo sentadinho numa mesa alta, era uma mesa mais baixa, eles deitavam inclinado com o bracinho pela esquerda, então os pezinhos ficavam para trás, e eles faziam quase um semicírculo. A tradição dizia que quem sentava no último lugar, na pontinha de lá, era o menor de todos. Então, pela maneira de sentar, quem devia ter lavado, pelo menos, era Pedro. Talvez é por isso que quando Jesus chega para lavar o pé dele, ele diz, tu me lavarás os pés? E aí Jesus diz, o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Ele diz, de maneira alguma me lavarás os pés. Talvez com remorso de que eu deveria ter lavado os pés de todos. Mas você fez isso. E Jesus está dando exemplo. Aí ele diz para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, então Senhor, não me lava só os pés, mas a cabeça e também as mãos. Jesus disse, não, só os pés. Porque o resto tudo está limpo, exceto por um. Sabe que Pedro entendeu a lição? Porque depois de alguns dias, ele está lavando 3.000 homens, mas ele não está lavando só pé, ele está lavando cabeça, ele está lavando o ombro, ele está lavando tudo. Na primeira pregação, quando se converte, ele está servindo agora. Querido, quando acabar todas as coisas, quando essa terra for refeita para o reino vindouro dele, que estamos estabelecendo e manifestando para que ele estabeleça, glória a Deus. Quando for o final de todas as coisas, nas parábolas de Jesus, ele diz que uma voz vai dizer, profeta bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele vai dizer, apóstolo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele vai dizer, pastor bom e fiel, entra no gozo. É isso que ele vai dizer? O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Jesus disse, muito naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos enfermos. E Jesus disse, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Estar próximo não significa ser próximo. Jesus está dizendo, vocês até fizeram isso, mas vocês não fizeram para mim. Porque vocês não fizeram pelo próximo, vocês fizeram por causa de vocês. Não tem um menino do teclado para fingir que a gente está terminando, para a gente orar, para vir para nós? Amém, cara, vem aqui me ajudar. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os de fora a gente tem que amar, os de dentro é dar a vida. E eu vou terminar com vocês, pode se colocar de pé comigo, querido. Dizendo para vocês algo que o Espírito Santo falou no meu coração, que mudou a minha vida. Assim como mudou a vida do Heckman, a mensagem que ele falou ontem, isso que eu vou contar para vocês mudou a minha vida. Eu entendi que Cristo me chamou, mas me chamou para servir. E Ele vai dar um exemplo dizendo, aquele que quer ser o maior, que se torne o menor. Esse é o reino ao revés. Não existe lugar mais alto que estar aos pés dele. Filipenses, capítulo 2 diz, tendo em vós o mesmo sentir que teve em Cristo. Outras versões, tendo em vós o mesmo atuar que teve em Cristo. Outras versões, o mesmo pensar. Pensar, atuar, agir é igual a mesma coisa? Não.
No original, se você buscar na sua Bíblia, e não é que eu sou muito entendida, que minha Bíblia eu só boto o dedinho e ele aparece. A palavra significa caráter. Tendo em vós o mesmo caráter que teve em Cristo, a mesma atitude, o mesmo pensar, o mesmo sentir que teve em Cristo. Froneu, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, obediente até a morte de cruz. Amém? Que Ele cresça e nós diminuamos. Mas não pense que é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora, amado. Que Ele me rasgue e apareça. Só assim você vai cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É quando você estiver disposto a dar a vida pelo seu irmão, entender que o seu próximo é Jesus e Jesus é o seu próximo. Eu estava orando em casa e adorando a Deus. Nós estamos adorando uma música de um cara chamado Alessandro Vilas Boas, que se chama Eu Não Trouxe Nada para a Mesa. De repente nós estávamos adorando, o Espírito Santo veio tão forte no meu coração. E eu me vi sentado numa mesa linda, maravilhosa, uma mesa majestosa, uma mesa que eu nunca tinha visto, assim. A mesa mais linda que você já viu na sua vida, e ela era comprida demais e não tinha fim. E era justo na época que estava casando aqueles príncipes lá em Londres. E aí o Espírito Santo, eu estava sentado e de repente tinha uma pessoa do meu lado e era o anfitrião. Eu não podia ver o seu rosto, mas eu sabia que era Jesus. O Espírito Santo me perguntou e ele falou assim para mim: Rafa, pode comer. Essa ceia foi preparada para você. Aí eu falei: Espírito Santo, eu não sou o cara mais fino que tem, mas a minha mãe me ensinou que quando eu sento num lugar, eu não me sirvo primeiro. Ainda mais numa mesa dessa, que eu não era digno de estar sentado e eu não trouxe nada para ela. Aí o Espírito Santo me falou: o que você vai fazer então? Eu falei: o mínimo que eu posso fazer é pegar o prato de Jesus que está do meu lado e constrangê-lo dizendo: do que eu te sirvo? Aí o Espírito Santo falou: você viu bem, Rafa, faça isso. Quando eu pego o prato para constrangê-lo a servir, de repente ele pega o prato para me servir, e quando eu vejo a mesa inteira tá cheia do mesmo anfitrião, não dá para ver os rostos, mas eu sei que é a mesma pessoa sentada em vários lugares, e um está constrangendo o outro dizendo: deixa que eu te sirvo. E nessa hora o Espírito Santo falou: Rafa, se você entender o que Paulo escreveu quando ele estava falando a respeito da ceia do Senhor, dizendo: não comam e não bebam indignamente. E aí na hora eu corri e entendi que o que Paulo estava falando não era a respeito de pecado, era a respeito do fato de que eles estavam comendo sem discernir o corpo, ou seja, alguns comiam na frente de outros e deixavam outros sem comer, outros se embebedavam com o vinho, os pobres não tinham que comer porque os ricos levavam comida e comiam sozinho. E o que Paulo está repreendendo é nos dizendo assim: ó, em muitas coisas vos louvo, mas nisso não vos louvo, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Porque quando vocês comem sozinhos e não servem quem está do seu lado, vocês estão negando a comida para o anfitrião da festa. Você já imaginou sentar nessa mesa e você comer na frente de Jesus e não deixar nada para ele comer? Quem faria isso? Sabe por que nos dificulta tanto servir o nosso irmão? Porque nós não entendemos que Jesus é o nosso próximo e o nosso próximo é Jesus. Se nós entendêssemos que Jesus é o nosso próximo e que o nosso próximo é Jesus, então seríamos integrados e de dois nos tornaríamos um. E agora a nossa briga, Gessé, não seria mais por poder nas igrejas. As comunidades não brigariam mais por poder, elas brigariam por serviço. O Gessé ia dizer assim: olha, a gente precisa vir aqui para pintar a igreja. E de repente uma multidão ia falar bem assim: eu venho. Aí o outro ia virar para o seu do lado e ia falar bem assim: não, querido, fica com a tua família domingo, desfruta, descansa com a família, eu venho pintar a igreja, não tem problema, não se preocupe. O outro vai falar: não, de maneira alguma, você desfruta com a tua família domingo, eu venho pintar a igreja. E a nossa briga seria por serviço, não seria mais por poder.
Sabe como eu me sinto quando eu prego a palavra de Deus? Como um garçom. E eu fico tão feliz assim. Se Jesus pode me usar, Ele pode usar qualquer um, querido. Essa é a mensagem da minha vida. A consciência da vontade que Ele quer nos trazer nessa noite é que a maneira como nos relacionamos entre nós, que nos integramos, é a denúncia de como estamos integrados com Ele. Se você está integrado com Ele, se você está em intimidade com Ele, se você anda em integridade com Ele, é impossível que você não queira servir o seu próximo. Jovens, a gente tem tanta paixão e a gente tem tanto a dizer. Mas o bom perfume de Cristo, ele é percebido no ambiente. A carta viva somos nós, ela é lida. A gente não precisa ganhar no grito. É na maneira como vivemos e denunciamos que somos seus discípulos e amamos uns aos outros. Eu queria que essa oração final, você tivesse a consciência. Se você é marido, está do lado da sua esposa. Se você é noivo, está do lado da sua noiva. Estão prestes a casar. Entenda que a maneira como você ama a sua esposa e demonstra seu amor por ela e ela para o seu marido é como você está fazendo com Cristo. Você gritaria com Cristo? Ou com o seu irmão, você falaria mal de Cristo? Você bateria em Cristo? Pedro diz, Ele é pedra de esquina, mas nós, como pedras vivas, somos edificados casa de Deus. Quando você bate no seu irmão, é como se você estivesse marretando o muro, a parede da casa de Deus. É forte? Então eu queria que a gente terminasse. Talvez você não goste disso, mas eu senti muito forte, Gessé, da gente fazer isso. Se você é casado, busque a sua esposa. Se você é noivo ou namorado, não busque seu noivo ou namorado, busque outra pessoa que esteja ao seu lado, homem com homem, mulher com mulher, mas de 2 em 2. Que você termine orando por essa pessoa. Deixa eu dizer algo para você, humildade não é pensar menos de si, humildade é pensar menos em si. Uma das melhores definições de humildade que eu já ouvi, humildade é você sair com uma lista de presentes que não tenha seu nome nele e sair para gastar o seu dinheiro. Não é não, Heckman? E eu termino dizendo, Rafa, tá bom, você não me convenceu. Bom, se eu não convenci, então 1 João vai te convencer. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Então se assim ele andou, esse nível, esse padrão já está estabelecido. Existe um modelo, e o modelo é Cristo. Mas Rafa, é muito difícil para mim. Não se preocupe, Cristo em ti é a esperança da glória. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem e se esperam. Eu não vejo tudo que eu posso ver de Cristo na vida dele, e até às vezes me incomoda, mas pela fé eu sei que Cristo está sendo gerado na vida dele, então eu vou servi-lo tal qual. Amém? Vem aqui, amor. Eu queria que você orasse de verdade, como se você quisesse mesmo fazer isso, e que você entendesse que você está abraçado com Cristo. Meninos com meninos, meninas com meninas, de 2 em 2. A gente vai terminar nesse momento orando. Se você entendeu essa palavra, você vai entender que o que Jesus te chamou para fazer é por alguém mais. Não existe um professor se não tem um aluno, não existe um pastor se não existe uma ovelha, não existe médico se não há pacientes. Eu e tu fomos feitos para estarmos íntegros em um só, que é em Cristo, pelo seu sangue. Amém? Então eu queria que você levantasse a sua voz
e que você orasse pela pessoa e que pudesse ser escutado, que você está orando de coração, como se você estivesse abraçado com Cristo. Amém? Glória a Deus. E oramos juntos dizendo: Espírito Santo, que o Senhor forme dentro de nós Cristo, rasgue a nossa vida e que Tu apareças, Jesus, para que as pessoas ao nosso redor desfrutem de Ti. Porque que temos bom de nós para dar se não é Você? É só Você, Jesus. Sem Você nada podemos fazer. Tu és a esperança dessa glória, de caminharmos em glória, mas é a medida que nos parecemos contigo. Queremos ser tão parecidos contigo, Senhor, ao ponto que as pessoas possam dizer: nossa, como você mudou. Senhor, dá-nos um coração de serviço. Entendemos que nosso próximo é Jesus, Jesus é o nosso próximo. Que você, Pai, não precisa do nosso serviço, mas o Senhor pede para que nós possamos servir o nosso irmão. Jesus, até que Tu seja tudo em todos, e essa é a finalidade de todas as coisas. Esse é o mistério na dispensação dos tempos, Efésios capítulo 1, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha para quem está do seu lado agora e diga: eu quero ser o mais parecido com Jesus que você conhecerá. Porque quem está do seu lado precisa desfrutar de Jesus, querido. Amém? Dê uma salva de palmas para Ele.